Olá, pessoal. Aqui é o professor Márcio Rodrigues, professor da Escola Internacional de Ministérios, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito especial, muito importante. E ao final, curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. O terceiro mito sobre estudar teologia é que estudar teologia esfria o cristão. Talvez você já ouviu alguém falar, o irmão ou a irmã, depois que eles foram para o seminário, depois que eles foram para a faculdade, para a escola teológica, eles esfriaram na fé. Eles já não dão glória a Deus como antes e ainda estão mais críticos concernente às coisas. Então, nós já ouvimos muito isso, as pessoas justificando ou demonizando a teologia, dizendo que uma ou outra pessoa que foi para o seminário, que foi para uma escola teológica, esfriou na fé. Mas estudar teologia não prejudica em nada o relacionamento com Deus e a fé de uma pessoa, muito pelo contrário, já que o estudo auxilia no conhecimento mais profundo sobre Deus, nossa experiência e toda a nossa relação humana, toda a nossa vida, toda a nossa experiência, quando nós vamos estudar, quando nós vamos conhecendo mais a vontade de Deus e as Escrituras Sagradas, mais o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas vão melhorando. Porque conhecer a palavra de Deus, ela vai nos dar condições de discernirmos o santo do profano. Muitos acham que o cristão, após ter entrado no seminário, ele não aceita mais tudo o que ele ouve. Então, o cristão, depois que ele entra no seminário, ele passa a não aceitar tudo mais que ele está ouvindo, ou vendo. Então, muitas pessoas acham que esse cristão esfriou por causa da teologia. Mas, na verdade, é porque essa pessoa, ela agora busca um respaldo bíblico. Ela agora busca um respaldo na palavra de Deus. Quer caminhar de uma forma que a sua fé está solidificada na palavra, unicamente na palavra de Deus, não nos argumentos dos homens, não nos pensamentos dos homens, não naquilo que eles acham ou pensam, mas agora eles querem respaldar, fortalecer a sua fé nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Então é por isso que agora eles já não aplaudem tudo mais. Agora eles começam a filtrar se verdadeiramente tudo que o pregador, tudo que o professor, tudo que as pessoas estão dizendo, principalmente acerca da palavra de Deus, acerca da vontade de Deus, está dentro deste livro, está nas Escrituras verdadeiramente, está de uma forma clara, ou tem uma boa interpretação, um bom conhecimento da vontade de Deus e das coisas do Senhor, mas tudo com base no livro, neste livro, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Há uma frase do Tiago Martins que ele diz: teologia não esfria o crente, ela apenas apaga o fogo estranho. Então, se você estudar a palavra de Deus com seriedade, buscando em Deus a ajuda, a iluminação do Espírito Santo, a teologia não vai te esfriar, mas ela vai te aproximar de Deus, ela vai te aproximar do Senhor, e cada dia você vai conhecer mais a Deus, mais a sua vontade. E o fogo estranho, aquilo que achava que era Deus, que você achava que eram os planos de Deus, você então vai entender que aquilo não é mais a vontade de Deus, porque não está conforme a palavra de Deus. Então esse fogo estranho vai apagando da sua vida e vai ficando somente a chama e o fogo do Espírito Santo. É claro que todo estudo teológico deve ter um olhar inteligente, crítico, a fim de buscar por conhecimento através de fontes sérias. Não podemos sair bebendo de todas as fontes e de qualquer maneira, achando que toda teologia é boa. E não é. Nós sabemos que nem toda teologia é boa. Nem todas as escolas, nem todos os seminários têm um compromisso com a verdade, têm um compromisso com a palavra de Deus, tem uma seriedade de estudar, de aprofundar nessas Escrituras
para ensinar a vontade de Deus, o que é certo, o que é correto. Nós sabemos disso, que nem todas as escolas, nem todos os seminários, eles têm esse direcionamento, essa visão, esses princípios e esses valores, que a palavra de Deus ela é suficiente para todos nós. Quando me refiro numa teologia boa, quando eu falei aqui de uma teologia boa, é uma teologia cristocêntrica, que Cristo é o centro, que Cristo é o alvo, que Cristo é o centro de toda essa teologia, porque desde Gênesis a Apocalipse, o centro das Escrituras, o centro da palavra de Deus é Cristo, aquele que foi enviado de Deus para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para transformar a nossa vida. É a graça dele que nos salvou, é a graça dele que nos fará entrar na eternidade. O que esfria o cristão não é teologia, é uma vida de pecado e o abandono dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Jesus disse: vós errais, porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Então, nós erramos por dois motivos. Primeiro motivo que Jesus disse é em Mateus 22, 29. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, conhecer as Escrituras envolve ler, meditar, envolve praticar a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse que nós devemos conhecer as Escrituras, é isso, é ler, meditar e praticar a palavra de Deus. E o poder de Deus, a segunda coisa que ele diz, é o motivo pela qual nós erramos. Em João 5,39, encontramos as palavras do nosso Mestre Jesus, registradas. Jesus, então, ele disse, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras, que nós devemos aprofundar na palavra de Deus, que nós devemos conhecer mais a palavra de Deus. Então, seguindo este conselho de Jesus, nós devemos crescer em conhecimento, tanto intelectual quanto espiritual, conhecendo e examinando a palavra de Deus. Como sempre digo em minhas aulas, no curso aqui na Extra em Brasil, no Seminário de Teologia, estudar teologia bíblica, sistemática e comprometida com a verdade não esfria o cristão, pois a teologia revela o caráter de Deus, sua grandeza, seus planos e seu amor por nós. A teologia, quando ela é estudada com seriedade, com amor, com fervor, com paixão, revelada pelo Espírito Santo, ela nos humilha diante de um Deus soberano e transcendente, mas também nos exalta através de sua graça e misericórdia. E se você quiser conhecer mais a palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor, conhecer esse Deus das Escrituras tão maravilhoso, amoroso, um Deus tremendo, um Deus que nos ensina verdades para a nossa vida e verdades eternas. Se você quiser conhecer mais sobre a palavra de Deus, também se preparar para ser um obreiro aprovado na casa do Senhor, um obreiro aprovado por Deus, nos procure, venha estudar conosco, venha fazer teologia na Escola Extra, porque conhecer a Deus é o nosso alvo. Ser semelhante a Jesus é a nossa missão.